Nós sabemos que a aurora é um dos centros planetários de cura cósmica e muitos visitam a aurora no plano físico, mas são muito poucos os que compreendem o que se passa lá. Muito menos ainda compreendem de que tipo de cura se trata ali. Esse centro planetário é um campo de trabalho no nível suprafísico. E por localizar-se no plano suprafísico, no plano físico não existe praticamente nada, a não ser uma pequena gruta com a imagem de Padre Pio, que é um membro da sua hierarquia. Esse trabalho suprafísico de Aurora tem a função de desenvolver na humanidade futura os traços desta humanidade. Então, quem se aproxima de Aurora agora, quem tem um contato desde já com Aurora, está fazendo esta ligação com o padrão futuro para ele, para a humanidade. Então, a Aurora trabalha com a cura no sentido de nos relacionar com o nosso estado futuro. A aurora tem o molde dessa nossa situação. Ali existe uma hierarquia muito sábia, onisciente. Então nós somos todos conhecidos por aquilo que devemos ser. Então a aurora relaciona a nossa consciência com aquilo que ela será, com aquilo que nós seremos. E isto é um trabalho silencioso, sem nenhuma aparência. Lá não há nenhuma aparência externa de trabalho espiritual. E nem precisa ter, porque é tudo suprafísico, é tudo neste outro nível. Então, para nós entrarmos em contato com isto e para sermos trabalhados, nós não precisamos de nenhuma forma de ritual. Não precisamos de nenhuma forma de oração, não há necessidade de nada formal, porque o trabalho de Aurora é no outro plano. O trabalho de Aurora é com aquilo que nós devemos ser e fazer a ligação nossa com aquilo. Para que isto possa acontecer conosco, e nós não precisamos estar fisicamente em Aurora para isto, mas para que nós possamos usufruir desse trabalho e possamos estar em contato com isto, é preciso que nós já tenhamos reconhecido que chegou a hora de nós darmos este passo. Então, a aurora pode trabalhar junto a seres que não têm esta consciência de outras formas, mas nesse sentido, no sentido de curá-lo, no sentido de fazer o contato dele com a perfeição que ele será, esta é a cura que se faz lá. Para isto, o indivíduo precisa reconhecer que já chegou o momento dele se purificar e que já chegou o momento dele se dedicar à sua evolução. Se o indivíduo tiver dúvidas nesse sentido, ou se ele não assume a sua evolução de uma maneira inteira, então este trabalho de aurora fica em níveis mais profundos, mas não tem muita condição de descer aos planos mais conscientes do indivíduo. A aurora, naquele ângulo que nós o conhecemos, tem uma característica muito especial em relação aos demais centros planetários, é que a aurora tem na sua hierarquia muitos seres que até bem pouco tempo encarnavam na Terra, encarnavam na superfície, que até há bem pouco tempo tinham corpos físicos na superfície, viviam na superfície, e estes seres são muito ativos na hierarquia de aurora. Então, subjetivamente, nós temos muita aproximação com este centro. E aqueles que vão até lá no plano físico
embora não vejam nada de especial, porque são só campos, nada mais, embora não vejam nada de especial, sentem isto, percebem uma aproximação muito grande, quase humana. E isto se deve também à presença destes seres lá dentro e que há bem pouco tempo eram irmãos nossos aqui. Em Aurora, nesse trabalho de cura, usa-se basicamente a energia Bril, que é uma parte específica da energia onozone, da energia geral, da energia total, e que serve para purificar, regenerar e curar. Então, quando se trata de purificar, de regenerar e de curar, nós estamos no campo de Aurora. Nós estamos dentro da tarefa de Aurora. Então, nós teríamos que ver se nós já estamos demonstrando para nós mesmos a nossa capacidade de servir desinteressadamente e se nós já somos preparados para não agredir, para estarmos mais livres desta tendência à agressão, que é uma característica da humanidade da superfície, por estar num corpo animal e por ter vindo recentemente do reino animal. Então, nós teríamos que ver a nossa capacidade de servir, a nossa intenção de servir altruistamente e se nós já temos esta parte agressiva relativamente controlada, ou melhor, bem mais controlada. Porque senão este trabalho de purificação, regeneração e de cura fica mais superficial e não aprofunda tanto naqueles pontos e naqueles setores em que nós precisamos realmente deixar de ser agressivos e deixar de ser pouco altruístas e estarmos fazendo as coisas por interesse ou termos algum interesse mesmo elevado em tudo o que fazemos. Como esses trabalhos são não muito rápidos, porque esses trabalhos que incluem regeneração, que incluem purificação, isto deve ser feito de uma forma gradual, porque nós não podemos passar de um estado mais impuro para um estado mais puro de repente. Isto tem que ser gradual. Então, a Aurora, quando nos abriga, quando a Aurora nos trata, ou quando a Aurora se incumbe do nosso tratamento, se incumbe do nosso processo de purificação, de regeneração ou de cura, ela trabalha mantendo ao nosso redor um campo magnético. Então, entrar em contato com a Aurora ou estar de alguma forma ligado à Aurora, isto quer dizer que a Aurora está construindo um campo magnético à nossa volta. Então, o trabalho lá é muito no sentido de criar este campo magnético. Trabalho de muita proteção, em vários sentidos. Os raios ou as energias com que a Aurora trabalha, ela trabalha com a energia da vontade e poder, a energia da devoção e de idealismo e a energia da ordem e do cerimonial. A nossa resposta a essas energias, isto é, a nossa atitude ou aquilo que nós teríamos que manifestar para absorver estas energias naquele ritmo com que a Aurora nos proporciona, seria nós termos uma certa vontade, uma certa decisão aplicada sobre os nossos corpos. Isto é, a nossa força de vontade, a nossa intenção elevada
de evoluir, de nos purificar, de regenerar a nossa matéria e de nos curar, isto deveria ser aplicado sobre os nossos corpos com muita decisão, com muita vontade. Então, a energia de poder e a energia de vontade espiritual que a aurora dispõe, através dos seus raios, fica muito em contato conosco. Então, nós ficamos absorvendo esta energia de primeiro raio, esta energia de vontade e de poder espiritual, na medida que aprendemos a aplicar sobre o nosso corpo mental, sobre o nosso corpo emocional e sobre o nosso corpo físico-etérico, a nossa vontade, a nossa intenção de ter com esses corpos uma atuação ou uma vida elevada e de qualidade. Já a energia da devoção e do idealismo, que a aurora irradia continuamente, já esta energia de sexto raio, nós podemos recebê-la bem abertamente se já estamos com uma dedicação exclusiva por algum ideal, por alguma causa, ou a serviço de algo, ou a serviço de algum grupo, ou a serviço de alguma pessoa. Então, se nós já temos uma dedicação exclusiva neste campo, nós recebemos tudo o que está disponível em energia de devoção, de idealismo que a aurora tem para nos passar. Se nós aplicamos com inteligência as leis espirituais que já conhecemos na nossa vida, e se nós temos uma intenção bem firme de disciplinar e de conduzir os nossos corpos mental, emocional e etérico-físico, assim como nós estamos compreendendo que eles devem ser, então aí nós temos condições de receber esta energia da ordem, com tudo aquilo que pode vir através de aurora, este sétimo raio. E esses raios, isto é, o raio da vontade, o raio da devoção e o raio da ordem, esses raios começam a fazer um trabalho sobre nós de reunião das energias do nosso plexo solar, uma área bastante difícil para esta humanidade de superfície. Então, estes raios começam a fundir, a reunir o nosso plexo solar, o nosso centro sacral e a base da nossa coluna. Então são 3 raios que começam a fazer esta unificação. E feita esta unificação, então estes raios, através de aurora, começam a estimular o desenvolvimento do nosso plexo cósmico, que é um dos centros do consciente direito. Então, essa abertura para a cura cósmica, isto é, esta nossa abertura para termos um contato consciente com tudo isto, para estarmos desenvolvendo o nosso plexo cósmico, que é uma parte muito essencial no consciente direito, então tudo isto está disponível em aurora. Há um detalhe que nós teríamos que considerar para que isto tudo fosse se dando e que nós começássemos a perceber a presença de todas estas coisas, porque a aurora trabalha muito próximo das nossas percepções conscientes. É muito próximo este trabalho. Isto não é um trabalho longínquo. Nós podemos sentir isto muito próximo da nossa consciência material, embora seja um trabalho suprafísico. Mas isto vai descendo e fica fazendo parte muito concretamente da nossa consciência. Mas aqui é necessário
que nós tenhamos disponível a energia da fé. Nada disto acontece conscientemente em nós, nada disto é percebido por nós conscientemente se nós não dispomos de fé. Se não houver fé, tudo isto não reflete, por exemplo, na nossa harmonia, no nosso equilíbrio e na nossa saúde. Isto fica acontecendo nos planos superiores, nos planos profundos. Mas para que isto chegue a se projetar na nossa harmonia, no nosso equilíbrio externo, inclusive, e na nossa saúde, tanto na nossa saúde física, psíquica, psicológica, na nossa saúde de um modo geral, é preciso realmente que a fé esteja presente. Então nós temos que nos valer desta ajuda de Aurora, nos voltar para o nosso interior e contatarmos esta fé, porque esta fé está lá. Esta fé está no nosso interior. Não existe ser que não tenha fé. O que falta aos seres é contato com esta fé. Falta contato com isto. Então é preciso olhar lá para dentro e chegar a reconhecer isto, chegar a ver esta fé. Não é muito complicado fazer isto. Não é muito complicado, porque você se volte lá para dentro, se concentre lá dentro e veja que você sabe que você está vivo. Você não tem dúvida que você é vivo. Você olhando lá para dentro de si, você vai se sentir vivo. Você vai sentir que você é vivo, que você vive. Olhando para dentro, você nunca vai se considerar um morto. Nunca vai se considerar um ser que não é vivo. O que te passa isto é a fé. É aquilo que está lá dentro. Então, esta fé que nós precisamos encontrar e depois de encontrá-la começarmos a desenvolver, esta fé não é um sentimento, esta fé não é uma crença, não é uma superstição. Isto que está lá dentro é esta nossa certeza, é esta nossa experiência de que nós somos vivos, de que nós não somos mortos, que nós estamos vivos. E quando você faz esta experiência, a sua vida se torna outra coisa. Porque aí você tendo entrado em contato com esta fé, com esta experiência de que você é vivo, isto muda completamente a tua vida. Isto muda completamente a tua relação com o mundo, com os seres, porque você entra em um outro plano de relação com os demais. Porque se você já encontrou dentro de si esta certeza de que você vive, isto você acaba reconhecendo em todos, e aí o relacionamento com a vida, com os outros, com o mundo, muda completamente. Porque você está se relacionando com coisas eternas, você está se relacionando com seres que são vivos também. Então é outro relacionamento. Não é um relacionamento que você tem a impressão que vai acabar, que vai terminar. Como são esses relacionamentos superficiais humanos que começam, desenvolvem e terminam? Na fé não há isto. Quando você encontra isto lá dentro, você vê todos vivos. E se tudo está vivo, não há mais terminar nada, não existe isto. Não há mais mudança essencial. Aquilo tudo continua, prossegue. Então você entra nesta dimensão, você entra neste grau de percepção da vida e a partir daí muda completamente o teu equilíbrio, a tua harmonia e a tua saúde. E esta fé, isto que nós temos que descobrir em nós, para termos estas coisas como vida prática,
para termos estas coisas praticadas na nossa vida, vivida na nossa vida, isto nos dá o conhecimento daquilo que nós não compreendemos. Veja que o trabalho de Aurora sobre nós, desenvolvendo tudo isto, é um trabalho não só na alma, mas é um trabalho também na mente, nos nossos veículos. Então nós passamos de um estágio de não sabermos as coisas porque não compreendíamos, porque não sentíamos, porque não percebíamos, porque nunca aprendemos, porque nunca nos ensinaram. Nós passamos desse estágio que nos encontramos, aquele estágio de conhecer as coisas diretamente. Nós podemos conhecer uma coisa sem compreendê-la. Podemos conhecer uma coisa sem senti-la, sem percebê-la. Não tem nada a ver com sentidos isto, nem com sentidos externos e nem com sentidos internos. Então você passa desta situação de precisar aprender as coisas, sentir as coisas para saber o que elas são. Você sai dessa limitação e é curado. Você passa a ter um conhecimento direto, mesmo sem compreender, mesmo sem sentir nada a respeito daquilo, mesmo sem viver aquilo, você sabe. Então vem este conhecimento direto. E nós precisamos, no estudo da nossa fé, tomar cuidado com estes flashes de conhecimento direto, porque você não tem consciência nenhuma de conhecer nada daquele assunto e de repente vem naquele flash o conhecimento daquilo que você precisa. Olha, isto é a fé que traz. Isto é possível quando a fé já está desenvolvida. Então, a Aurora não está nos trabalhando no campo da fé no sentido de nós sermos devotos de alguma coisa, nem no sentido de nós estarmos endeusando algo ou acreditando em algo. É neste sentido, porque você, através deste profundo sentimento de que você é vivo, pode acontecer o que for, mas na fé você continua sendo, você é. E ali é que você conhece as coisas, é através desta fé. A fé te possibilita esse exercício. Assim como você, na fé, sente que é vivo, com este mesmo sentimento, com este mesmo exercício, você fica sabendo qualquer coisa que você precise saber. E isto é tão extraordinário para algumas pessoas que quando elas têm, de repente, este conhecimento direto de alguma coisa, eles duvidam. E esta é uma prova de fé. Esta é uma prova de fé em um nível mais maduro. Então, se você já tem um encontro com a sua fé, você se disponha, se abra para ficar conhecendo coisas de uma forma tão extraordinária e tão imprevista que você vai pensar que aquilo é uma ilusão, que aquilo foi um engano, uma falha de mecanismo. Isto é uma prova de fé muito sutil. Se você duvida de uma coisa que você recebeu através da fé, se você duvida daquilo, isto é o caminho para a sua fé não desenvolver. A Aurora tem uma energia para abrir o nosso coração para isto. E você, pensando em Aurora, ou estando internamente aberto para a Aurora, aberto para este processo, você começa a ser movido no campo da fé. E aí você começa a perceber, começa a conhecer, começa a entrar em contato com coisas com as quais você jamais entraria em contato, jamais iria conhecer e jamais iria aprender. E esta mesma força, esta mesma fé, assim como te coloca
em contato com um conhecimento que você não teria condição alguma de ter, isto também te coloca em contato com mundos suprafísicos, com mundos de outras dimensões, com mundos paralelos. Isto te coloca em contato com a vida paralela. E muitos têm esta experiência de entrar em contato consciente com a vida numa civilização como a Aurora, ou em outras civilizações dentro de outras leis magnéticas e vibratórias. Esta mesma fé, esta mesma força que te coloca em contato com mundos, com seres, com civilizações, com conhecimentos que estão muito além da nossa capacidade, que estão muito longe das nossas possibilidades de fazer contato com isto. E é através da fé também que nós, de repente, estamos nos relacionando internamente com outros irmãos nossos que não fazem parte desta humanidade da superfície, mas que fazem parte da humanidade intraterrena ou da humanidade extraterrestre em tantos outros mundos, dimensões ou planetas. Então, quando nós nos perguntamos, mas quando é que eu vou contatar estas coisas? Quando é que eu vou estar em contato com um irmão intraterreno? Com um irmão extraterrestre, de um outro mundo? A porta é a fé. Porque com a fé, você entra em contato com isto independentemente do teu estado. A fé leva você a estes âmbitos, a estes contatos, independentemente do estado dos teus corpos. A fé trabalha aí, unindo estas coisas todas, e estes irmãos, que já têm a fé realizada, que já têm a fé incorporada e ativa, estes irmãos suprem tudo aquilo que nos falta e o contato se dá. Então, pela fé, não há o que não possa acontecer. Isto dito com palavras humanas e dito isto em nível humano de compreensão, isto não alcança o sentido da fé. Porque as palavras não podem expressar isto, de você estar em contato com algo que não é do teu âmbito, que não é do teu nível evolutivo. Você entrar em contato com um mundo, com uma civilização, com uma humanidade, você entrar em contato com um grau evolutivo que não é o teu. E pela fé você chega. Pela fé isto acontece. Não há o que a fé não possa te apresentar. Então você vê que esta palavra, embora seja muito expressiva, não diz tudo o que ela é. Como nenhuma palavra diz o que ela é. Por mais sintética que ela seja, por um som mais simples que ela tenha, essa palavra e este som e este conceito está muito longe de manifestar e de nos dizer do que realmente se trata, o que é esta fé. Nós precisamos desta fé, nós precisamos de exercer isto para começarmos a entrar em contato com todos estes mundos, com todas estas coisas, com todos estes seres, com estas consciências, com estas civilizações maiores. Nós precisamos disto para entrar em contato com esta outra vida, esta vida paralela, que existe aqui neste mesmo planeta. Isto não é vida venusiana, nem vida de Mercúrio, nem vida marciana. Isto é vida terrestre, isto é vida daqui. Isto tudo é aqui neste planeta. É aqui neste planeta que isto tudo acontece. E tudo isso que está para ser descoberto, tudo isto que a Aurora representa, porque a Aurora representa este trabalho. A Aurora está nos trabalhando no sentido deste desenvolvimento,
E é por isso que é um dos centros planetários que, a uma certa altura da sua manifestação, nos deixou sinais físicos da sua existência, sinais bem concretos da existência desses irmãos que chegavam a se materializar e chegavam a se encontrar fisicamente com seres como nós, que vivem lá naquela região. Então, tudo isto aconteceu para trazer tudo isto até o plano físico e nos proporcionar um encontro. Mas a aurora não é só isto. A aurora não é um irmão materializado que atravessa a rua, a aurora não é uma nave que aparece lá no horizonte. Isto tudo faz parte, mas o nosso processo com a aurora é no desenvolvimento da fé. E a aurora nos ajudando a reconhecer esta fé e depois iluminando esta nossa fé, e nós, através da fé, chegarmos a uma experiência, chegarmos a uma vivência e a um desenvolvimento que jamais chegaríamos. Note que, com isto, nunca se teve a intenção de se criar uma seita em torno de aurora. Nós estamos chamando atenção para a fé. Estamos falando tudo isto em função da fé, em função de nós não deixarmos perder isto que está dentro de nós, isto que existe dentro de nós, como uma força, uma possibilidade infinita para que tudo isto venha a acontecer. E nós precisamos da fé para estarmos nos ocupando bem naturalmente de coisas imateriais, de coisas suprafísicas, de coisas que não são o nosso dia a dia. Nós precisamos da fé para isto. Porque se nós não nos ocuparmos internamente e se nós não colocarmos a nossa mente, a nossa consciência, o nosso trabalho em coisas que não sejam do plano físico, que não sejam da nossa vida diária, nós continuamos com esta porcentagem de ter nem 10% da nossa capacidade cerebral desenvolvida e da nossa mente humana desenvolvida. Nós temos uma capacidade mental e cerebral a ser desenvolvida, mas isto não desenvolve, porque sem a fé nós não penetramos, nós não procuramos, nós não buscamos, nós não nos coligamos com estas coisas que não existem aqui concretamente, não fazem parte da nossa rotina diária. Então nós precisamos de ter não só um contato, mas temos realmente uma busca destas coisas. Se nós não nos ocupamos com fé e com decisão destas coisas que não são a nossa vida cotidiana diária, nós não temos abertura para tudo isto. E o nosso desenvolvimento mental, o nosso desenvolvimento cerebral não passa deste atual. Porque aqui se trata de despertar 90% das células do cérebro que estão adormecidas, que não funcionam. E também 90% das nossas células mentais sutis, que também não funcionam. Então, a aurora aparentemente nos contata com fatos bem físicos, até com a materialização de seres, com marcas deixadas na terra, com coisas que vocês viram no livro. A aurora nos atrai com isto, mas para nos levar a níveis de fé nos quais podemos chegar a estar colocados, e aí a aurora nos mantém lá, nos protege, a aurora nos resguarda para que nós possamos continuar internamente nesses níveis e internamente prosseguirmos com esses contatos e neste trabalho. Então, se você inicia este trabalho e se você se coliga com a aurora,
se você está coligado com a aurora, você vai sentir esta proteção. Você vai sentir esta sustentação. Esta sustentação neste nível de fé, neste nível espiritual. E uma pessoa está perguntando, uma pessoa que está lendo a aurora, como é que nós nos abrimos aos mundos suprafísicos? Como é que nós nos capacitamos para estar em contato com estes mundos suprafísicos? Bem, nós teríamos que ter uma decisão, uma intenção de desenvolver a vibração espiritual em nós. Porque nós temos uma série de vibrações, nós temos vários tipos de vibrações, vários níveis vibratórios. E nós teríamos que, na fé, estar buscando esta vibração espiritual em nós, esta vibração espiritual no nosso ser, e procurarmos ajudar, este é um ponto muito importante, procurarmos ajudar que os demais entrem em contato com esta vibração espiritual lá neles. Então, se nós estamos realmente tratando de vibração espiritual em nós e nos outros, isto na fé, na intenção, na busca, isto é o que nos abre a porta para esses mundos suprafísicos. Então, inesperadamente, sem que você tenha aparentemente nem sido preparado, de repente você se encontra numa outra dimensão, num outro plano. E você se encontra lá dentro sem saber como entrou, sem saber o que você fez para aquilo. Você realmente não fez nada. Você apenas tinha a intenção, você tinha o amor, você tinha esta decisão de cuidar da sua vibração, porque você entrar em contato com o mundo suprafísico, esta é uma questão vibratória. Você tem que vibrar naquela vibração e você está em contato. Então, se você tem a intenção de elevar a sua vibração, você está nesse caminho de fazer este contato. A mente deve aguardar isto com toda a serenidade. A mente não deve ter nenhuma aflição por ter nenhum tipo de experiência nesse sentido. Porque nunca se soube que uma mente tivesse planejado um contato deste, que isso tivesse acontecido com o planejamento da mente. Isto nunca aconteceu. Todos os seres que estiveram em contato com estes mundos, dentro destas civilizações, estavam com a mente serena e naquele momento nem estavam pensando nisto. Isto dá para nós o sinal de como deve estar a nossa mente desobstruída, a nossa mente simples diante destas coisas. E nós não confundirmos a nossa aspiração a tudo isto com a nossa mente, com a situação da nossa mente. A nossa aspiração a termos esses contatos, a termos esta relação, a nossa aspiração a viver estas coisas, esta aspiração não é mental. Esta aspiração vem do fundo do ser. Esta aspiração vem da consciência mais profunda. E a mente deve estar serena dentro de tudo isto. A mente não deve interferir. A mente não deve estar fixando prazos. A mente não deve estar comentando. A mente não deve interferir naquilo que é a tua aspiração. Isso são níveis bem diferentes. E esta mente tranquila, esta mente quieta, esta mente educada, já acalmada, já equilibrada, isto é muito essencial para que você possa entrar em contato com estas realidades. Porque a mente, se não estiver nessas condições, se a mente não estiver simples e quieta e impassível, ela não tem condições de se adaptar a nenhum contato imaterial. Esta mente ficaria perturbada diante de um contato autêntico, real, com um mundo imaterial.
suprafísico deste. Se a mente tiver que participar, se a mente tiver que registrar, se a mente tiver que passar por esta experiência, ela precisa já ter conseguido este estado de calma. Porque se ela não estiver nesta calma, ela iria passar por uma grande perturbação. E é por isso que esses contatos não são frequentes e que isto não se dá com todo mundo. Não se dá com todo mundo porque as mentes são ansiosas, funcionam em sentido que já não deveriam mais funcionar. As mentes não estão educadas para participar destes contatos. Então a maioria de nós tem esses contatos, passa por estas coisas. Nós somos trabalhados nesse sentido porque a aurora está aí desde o princípio da Terra. Então nós somos trabalhados nesse sentido, mas a nossa mente não chega a registrar, e muito menos o nosso cérebro. Então nós teríamos que nos educar para estas coisas. Teríamos que ter uma educação mental, cerebral, emocional para estas coisas. E não deve ser inutilmente que a aurora tem uma hierarquia que nós conhecemos como Padre Pio e que trata destas curas. Porque um ser humano com a mente atual e que chega num estado de calma, num estado de harmonia, de pureza mental e cerebral, para entrar em contato com estas coisas e ficar trabalhando na união destes mundos, porque estes mundos suprafísicos devem estar unidos com estes mundos físicos. Isto aqui deve haver uma ponte feita. Isto é para ser unido, tudo incluído. A consciência é para incluir tudo isto. Então, a aurora está nos trabalhando assim. Mas, sem a fé, nós não temos uma experiência neste sentido. E esta experiência com a aurora não é fenomênica. Não acontece fenômeno nenhum para você ter esta experiência. Então, você experimenta este contato, você se encontra nesta outra coisa e não acontece fenômeno nenhum. Nem com seu corpo, nem em volta de você. É uma experiência sem fenômeno. Percebe como é sutil esta hierarquia de aurora e como é sutil esta energia que nos trabalha. Então passam-se coisas conosco, ao nosso redor, neste mundo e nos outros, através de aurora, sem que se produza nenhum fenômeno. Então a nossa mente, a nossa percepção, o nosso cérebro devem estar já bastante depurados para estarem diante destas coisas de uma forma muito simples e muito direta. Mas isso está disponível para ser realizado na humanidade e este é um dos trabalhos de Aurora conosco.